Olá, pessoal! Eu gostaria de falar um pouco sobre a técnica do diário pessoal. O diário pessoal, enquanto técnica de pesquisa, é muito parecido com a autobiografia ambiental. Então, nos dois casos, nós temos técnicas que objetivam obter uma narrativa, né, da experiência ambiental daquela pessoa que está participando da nossa pesquisa, né? Na técnica da autobiografia ambiental, nós estamos num determinado momento, né, da linha do tempo, diante daquele participante e solicitamos a ele, né, que registre por escrito ou através de desenho suas memórias e experiências em um determinado local, registrando sentimentos, pensamentos, impressões, significados, né? Essa pessoa realiza esse registro naquele momento, né? Naquela meia hora, uma hora em que nós estamos juntos, né? Para realizar aquela atividade. No caso do diário pessoal, o tipo de registro que se obtém é exatamente esse, né? São registros escritos e por desenho falando dessa experiência que aquela pessoa tem com um determinado lugar ou lugares. A diferença é que esse registro não vai acontecer num momento específico do tempo, mas sim ao longo de vários dias ou semanas, né, num período mais estendido de tempo de investigação. É por isso que a técnica se chama diário, né, pessoal, porque ela tem essa característica de facilitar registros quase que cotidianos, né, daquela experiência ambiental. Uma outra diferença é que na autobiografia ambiental, em geral, nós investigamos ambientes que não necessariamente são nossos ambientes, são nossos cenários atuais de vida, né? Podem ser, claramente, nossos cenários atuais de vida, mas nós podemos tratar também de ambientes da infância, né? Ambientes nos quais nós não vivemos mais, né? Que nós não visitamos por muito tempo, enfim. No diário pessoal, existe uma tendência de se investigar o momento ou o ambiente, né, no qual a pessoa está naquele momento. Então, essa pode ser considerada uma outra diferença entre as duas técnicas. Então, estar de posse, né, de um diário para produzir esse tipo de registro pode ser bastante interessante, né, comparado àquela da autobiografia ambiental. Porque na autobiografia ambiental, eventualmente o participante pode se esquecer de algum fato importante, se lembrar desse fato horas depois, né, no dia seguinte, eu poderia ter falado sobre aquela minha experiência, eu esqueci, né? Na autobiografia ambiental, a oportunidade é única. No caso do diário pessoal, não, né? Se você esquece de fazer um relato num dia, você pode fazer no dia seguinte ou no outro dia, e assim vai. Ter um diário, né, para fazer registros da experiência ambiental é muito interessante também, porque o diário acompanha, né, a nossa rotina à medida que os fatos vão acontecendo. Então, de repente, amanhã acontece um fato importante e eu tenho, pelo fato de ter o diário, a oportunidade de fazer registros sobre esse acontecimento. Então, o diário ele acompanha, né, o mesmo ritmo dos acontecimentos da nossa vida cotidiana. Então, esse é um ponto também bastante positivo do diário pessoal, dessa técnica, né? Apresenta muitas vantagens, né? Tal qual a autobiografia ambiental, o diário pessoal também dá total liberdade para manifestação do participante na forma que ele quiser, utilizando a linguagem que ele quiser, gráfica, escrita, né? Ele usa, vamos dizer assim, um modo que ele preferir para se expressar. No entanto, essa também é uma limitação da técnica, porque ao escolher, né, livremente sobre o que dizer, como dizer, né, alguns eventos podem ficar de fora
dessa seleção, né? Alguns eventos importantes para o pesquisador podem ficar de fora dessa seleção, né? Como é uma técnica assim, muito aberta, pouquíssimo estruturada, o retorno de informação que se obtém, né, a partir dela também pode eventualmente, né, estar comprometido, porque nós dependemos absolutamente da vontade, do desejo do participante em fazer os registros. Então, pode acontecer que no retorno dos diários para o pesquisador, né, se perceba que o participante pouco fez registros, né, ou registrou fatos que não tinham exatamente relação com o objeto da pesquisa, né, ou mesmo não fez nenhum registro. Então, essas situações sempre podem ocorrer e não deixam de ser limitações, né, do uso da técnica. Agora, é uma técnica importantíssima para fases preliminares do estudo, iniciais, em que a gente está tentando ainda entender, né, quais são as problemáticas naquele contexto ambiental. Então, a partir desses registros, nós conseguimos elaborar hipóteses, né, sobre situações possíveis, né, que estão acontecendo ali, e a gente pode seguir a nossa investigação a partir dessas hipóteses, utilizando outras formas de pesquisa, como questionários, entrevistas, né, focando exatamente naquilo que a gente percebeu através do diário pessoal. Certo? Como que a gente faz a análise, né, dessas informações? Da mesma maneira que na autobiografia ambiental, no diário pessoal a gente utiliza frequentemente análise de conteúdo. Então, nós, a partir da leitura, né, do material, conseguimos identificar elementos temáticos-chave, né, que representam o conteúdo ali expresso pelo participante, né? Contabilizamos, né, esses elementos temáticos, criamos categorias, agrupamos esses elementos temáticos em categorias, depois agrupamos as categorias em temas, ou seja, a gente faz a gente vai sintetizando, né, cada vez mais as informações que são obtidas por meio da técnica, até encontrar temas gerais, né, recorrentes naquele material que está sendo analisado. Então, resumindo, né, caracteristicamente nós realizamos análise de conteúdo desses materiais que vêm, né, por meio do diário pessoal e também da autobiografia ambiental. Então, uma técnica de análise de dados, né? Bom, eu queria comentar um pouco com vocês, então, sobre uma experiência que eu tive com a utilização do diário pessoal, apenas para ilustrar um pouco as situações possíveis, né, de utilização da técnica. No texto que vocês vão ter oportunidade de ler, na sequência do vídeo, também existem muitos exemplos, né, que são bons para a gente compreender melhor como que se dá, né, a utilização. Bom, há vários anos atrás, a UFSC procurou o departamento de psicologia para tentar entender, né, se estaria acontecendo alguma situação muito problemática na moradia universitária do nosso campus. Tinham sido registrados alguns episódios de violência, né, entre moradores, de moradores em relação à edificação, né, alguns casos que requisitavam, né, atenção psicológica. Então, a partir dessas demandas, né, a universidade procurou o departamento de psicologia para saber como que a instituição poderia, né, que ações a instituição poderia executar para melhorar a situação da moradia universitária. Então, assim, num primeiro momento, essa equipe do departamento, eu participei dessa equipe naquela ocasião, não sabia exatamente qual caminho, né, seguir. Então, será que estamos falando de problemas de relação pessoal, de interação pessoal? Será que é um problema mais ligado à infraestrutura do prédio? Né? Porque será que são questões de conflito dentro
dos quartos, né? Afinal de contas, esses moradores compartilham muito o espaço, né? Então compartilham o quarto, o banheiro, né? As áreas de estudo. Então existe uma sobreposição aí de espaços nesse ambiente e possivelmente aquilo também poderia ser um problema. Então assim, a equipe não sabia exatamente por onde caminhar, né, nessa situação. Então nós começamos a realizar uma série de estudos exploratórios, né? E um desses estudos foi feito através do diário pessoal. Então nós queríamos saber por onde caminhar exatamente, aquelas informações seriam preciosas para isso. Então o que nós fizemos foi conseguir umas agendinhas, isso a universidade forneceu para a gente, umas agendinhas que tem as páginas em branco, né, pequenininha. Nós conseguimos várias dessas agendinhas, uma centena delas, né? Montamos um kitzinho, então dentro de um envelope pardo, né, médio, tamanho médio, nós colocamos essa agenda, uma caneta e uma cartinha com instruções para o preenchimento do diário. Montamos vários envelopes, né, mais de uma centena desses envelopes, e distribuímos para todos os moradores da moradia universitária. Então eu vou ler para vocês alguns destaques da carta de orientação que cada morador recebeu junto com essa cadernetinha. Caro morador, você está recebendo um envelope que contém uma agenda com folhas em branco e uma caneta. Nesse momento, estamos interessados em conhecer como você se relaciona com este lugar. Por isso, gostaríamos de convidá-lo a expressar nessa agenda quaisquer pensamentos, sentimentos e experiências individuais ou coletivas vivenciadas aqui que, em sua opinião, guardam relação com o espaço físico da moradia. Por exemplo, registros que tratam de eventuais disputas pelo uso do espaço, questões relativas à sua privacidade ou à flexibilidade e personalização do ambiente, comentários concernentes às dificuldades ou aos prazeres ligados ao uso do lugar, sentimentos e emoções que envolvem a sua relação com o ambiente físico, pensamentos sobre como o lugar influencia o seu bem-estar e a relação com os outros moradores, sugestões de melhoria, entre outros. Você pode realizar seus registros da forma que preferir, através de registros ou imagens, por exemplo, mesmo sobre fatos que não lhe pareçam importantes. Considere essa agenda como um tipo de diário que você utiliza sempre que desejar, na ocorrência de pensamentos ou experiências que queira relatar, ou em momentos aleatórios, ou mantendo certa periodicidade. Então, nessa cartinha aqui, nós também informávamos o dia em que eles deveriam devolver o diário. Então, nós colocamos uma urna lá no espaço físico da moradia universitária e essa urna servia para a coleta dos materiais. Então, foi uma experiência bastante interessante. Assim, devo dizer que o retorno, né, de diários com registros foi relativamente baixo, né, se comparado ao número de moradores. Mas mesmo assim, eles se constituíram registros bastante importantes, né? Muitas vezes também eram registros que fugiam um pouco do foco da investigação, até mesmo registros preocupantes, assim, mas como os diários eram anônimos, nós não tínhamos condição, né, de dar encaminhamento a certas demandas dos moradores. Bom, então esse é um relato, né, de experiência com o uso da técnica. Nós podemos conversar sobre detalhes, né, da utilização desse instrumento no nosso encontro 5. Então me despeço, fiquem bem, bons estudos.